pessoas, cada vez mais, e isso você, o ser humano em geral, né? Eu não estou aqui me colocando como superior. Eu mesma, né? As pessoas que eu conheço, acho que isso é normal do ser humano. Hoje em dia, cada vez mais, ainda mais com a velocidade da informação que a gente recebe, sempre com o celular na mão, ficou com uma dúvida, está com o celular na mão, televisão ligada, informação. Então a gente começou a se acostumar a querer ter tudo rápido, informações rápidas, resultados rápidos. E aí surge aquele negócio, né? A pílula milagrosa, a ação do mercado que vai fazer você ficar milionária, a criptomoeda que vai valorizar 275% nas próximas 2 semanas e vai mudar a tua vida, a atitude certa que vai fazer o teu marido se reapaixonar por você e você salvar teu casamento. Então as pessoas estão cada vez mais buscando, nós, né, eu me incluo nisso, claro, nós estamos cada vez mais buscando o grande segredo para atingir o grande objetivo da nossa vida, o famoso pulo do gato, né? A gente está sempre buscando o pulo do gato. E aí, quando a gente começa a estudar sobre Feng Shui, a gente começa a querer encontrar cômodo certo que vai salvar o nosso casamento. O móvel certo dentro da nossa casa que eu preciso harmonizar para conseguir um emprego semana que vem que me pague 5 vezes mais do que eu recebo hoje. E a gente fica buscando essas coisas. E aí pode ser que você pense agora, né? Poxa, Bruna, mas então você está falando que o Feng Shui ele não vai trazer mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia? Isso é uma ilusão? E não é isso, tá? Eu tô te falando aqui que a harmonização da sua casa vai trazer mais saúde, prosperidade e harmonia. Eu não estou falando que a harmonização da sua cama vai trazer mais saúde, prosperidade e harmonia. Nem estou falando que a harmonização do seu fogão vai trazer mais saúde, prosperidade e harmonia. É a harmonização da sua casa que vai trazer mais saúde, prosperidade e harmonia. Parece um detalhezinho, gente, juro, parece um detalhe, mas se você entender isso, isso vai fazer toda a diferença. E parece muito óbvio. Só que na emoção, gente, a gente, por mais que inteligente que a gente se julgue, né? A gente cai no óbvio. Quando a gente está emocionada, e emocionada é assim, a gente está numa euforia muito grande, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, a gente cai no óbvio. E eu vou contar para vocês uma história, né, um pouco desrelacionada, existe essa palavra desrelacionada? Não relacionada com o Feng Shui, mas que eu caí no óbvio para realmente mostrar, né, como isso acontece, para daí eu te explicar qual que é essa grande diferença, né, de harmonizar a sua casa e de harmonizar os cômodos certos da sua casa. Então, uns anos atrás, eu resolvi abrir uma cafeteria com a minha namorada. Eu sou de Curitiba. Hoje, eu não moro em Curitiba, mas até os meus 20 e poucos, 25, acho, eu morei em Curitiba. E aí, uma época, eu resolvi abrir uma cafeteria com a minha namorada. A gente, antes disso, né, voltando um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? A minha namorada, a Bárbara, vocês vão ouvir falar muito dela aqui nos vídeos, eu falo Bárbara, vocês sabem que ela é a minha namorada, tá? Ela sempre teve o sonho de empreender. Desde que eu conheci ela, eu quero ser empreendedora, eu quero ser empreendedora, eu quero ser empreendedora. E aí ela me convenceu. Eu não tinha esse sonho, eu não queria. Eu queria ficar tranquila. CLT para mim era muito legal. Só que ela começou a me convencer a empreender também, a abrir uma empresa, né? E aí, numa época que eu trabalhava no banco, eu trabalhava no HSBC, isso quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu trabalhava no HSBC. E a Bárbara começou a me convencer a abrir uma empresa com ela. Abrir uma empresa para participar de uma licitação, porque lá em Curitiba, a equipe brasileira de canoagem treinava lá. Tem lá uma lagoa, né? Tem lá muito grande, e a equipe brasileira de canoagem treinava lá. E aí, eles abriram um processo de licitação, porque a maioria dos atletas da canoagem, eles eram pessoas de fora, da Bahia, do Ceará, e aí eles foram treinar para Curitiba. Então, eles não tinham, né, a casa deles, eles estavam todos morando num centro. E aí eles precisavam de uma empresa para fornecer alimento para os atletas. E aí a Bárbara colocou na cabeça dela que queria ser essa empresa para fornecer alimento para os atletas. Aí, enfim, muitas longas conversas, e aí a gente entrou, ela me convenceu, a gente abriu uma empresa e a gente entrou nessa licitação e a gente ganhou essa licitação. E deu muito certo. Mas assim, ó, muito certo, que do dia para a noite,
O meu salário que eu ganhava no banco, do dia para a noite, com a licitação, eu estava ganhando, juro, 10 vezes mais do que eu ganhava no banco. E eu não ganhava mal no banco, né? Então, eu estava ganhando muito bem. Aí, o que acontece? Licitação tem dia para começar e tem dia para terminar, é um projeto, né? E a gente sabia disso. Então, tudo que a gente ganhou daquele dinheiro, a gente guardou, porque a gente ia precisar investir em alguma outra coisa para continuar tendo essa rentabilidade, né? Aí a gente guardou esse dinheiro e foi o suficiente para a gente abrir uma cafeteria. Aí a gente resolveu abrir uma cafeteria lá em Curitiba. E aí, nessa época, eu estava lá com 21 anos, né? Mais ou menos isso. E aí eu pensei, poxa, nossa, se o primeiro empreendimento que eu fiz, eu já tô ganhando aqui meus 20, 30 mil reais por mês, qualquer coisa que eu botar a mão vira ouro, né? Eu sou a empreendedora, tava já me achando. Aí o que acontece? A gente pegou e, com todo o nosso salto alto, fomos abrir a cafeteria. Só que antes de abrir a cafeteria, a gente queria abrir a cafeteria, né? E aí a gente contratou um funcionário, a gente contratou um curso para esse funcionário, mandou lá ele para fazer o curso. Fizemos a inauguração do lanche lá na casa dos meus pais antes de abrir a cafeteria. A gente pediu para reunir os nossos familiares e a gente fez a inauguração do lanche. Era um shawarma, só que a gente fez ele meio adaptado, né? Shawarma, aquele lanche no pão sírio, assim, que é nossa, é muito bom. Se vocês nunca comeram um shawarma, comam um shawarma, tá? E aí, só de falar já me deu água na boca aqui. Algumas pessoas conhecem por kebab também, né? E aí a gente fez um shawarma. Só que a gente fez o nosso shawarma, né? Ele tinha até um outro nome, assim. E aí a gente chamou toda a nossa família e fizemos a reunião do shawarma da Bruna e da Bárbara. E aí eu lembro exatamente, né? Que nesse dia a minha tia virou para mim e falou assim: Bru, vocês vão ficar milionária, porque esse lanche é muito bom, ele é surreal, é maravilhoso. E a gente sabe, é muito bom mesmo, tal, né? Tava se achando, a gente lá nos nossos auge dos 21 anos, se achando. E aí, a gente aprovado o lanche, melhor lanche que a gente já tinha comido, e aí a gente foi buscar o ponto comercial para abrir o nosso café, que eu falo café porque também servia café, mas o carro-chefe era esse lanche, né, que a gente servia lá. E aí a gente foi buscar esse ponto comercial e a gente decidiu abrir lá no Água Verde, em Curitiba. Água Verde é um bairro que tem em Curitiba, né? E nesse bairro tem lá uma avenida muito, muito, muito movimentada, que é a República Argentina, né? Que é onde passa o ônibus, o biarticulado, que liga toda a cidade. Tem banco, tem lotérica, tem lojas americanas, tem restaurante, tem mercado, tem muita coisa lá, centro comercial. Então, tudo rola ali no Água Verde, tudo rola nessa República Argentina, né? Nessa região que a gente estava procurando, tudo rola nessa rua, nessa República Argentina. E aí a gente foi procurar os pontos comerciais e a gente achou aluguel ali na República Argentina. Só que a gente também achou um outro aluguel numa rua que era perpendicular, né? Então a República Argentina era essa aqui e a rua perpendicular era uma que cruzava a República Argentina. E aí a gente achou o quê? Na República Argentina, na avenida principal, a gente achou uma loja de 40 metros quadrados e o preço do aluguel era 6 mil reais por mês. Na lateral, na perpendicular, a gente achou uma outra sala, 70 metros quadrados e o preço do aluguel, 2.400 reais. E aí a gente, na emoção, qual loja que a gente alugou? Na emoção, qual loja que a gente alugou? A loja da República Argentina ou a loja da rua que cruza? A gente alugou a opção 2, a mais barata. Por quê? Porque a gente estava no nosso salto alto. Não, o nosso lanche é muito bom. O nosso lanche é maravilhoso. As pessoas, elas vão se deslocar até aqui, elas vão conhecer o nosso lanche e elas vão querer sempre voltar. Não importa se não está ali na avenida. Elas vão fazer esse esforço para vir, porque o nosso lanche, ele compensa. Ele é muito bom. E aí a gente alugou que não era na avenida, era a da rua que cruza, né? Um espaço maior, mais barato, mas que não era na avenida. E aí o que aconteceu? 5 meses depois, a gente fechou o café. Só isso. Simplesmente isso. A gente fechou o café. A gente passou mais tempo reformando ele do que trabalhando nele. Porque a gente viu que aquilo não se sustentava, não rolava, não vinha cliente.
várias e várias e várias vezes, eu e a Bárbara, a gente sentava, cada uma em uma mesa. Quando não tinha cliente nenhum, a gente não estava preparando lanche, nada, não estava no caixa, eu sentava em uma mesa do café e a Bárbara sentava na outra, para fingir que tinha alguém ali, para parecer que tinha volume no nosso café, que tinha movimento. Só que a verdade é que nem gente na frente passava, porque era uma rua que cruza a principal, não era a principal. Onde passa gente, mas que cospe gente, era na principal. E por mais que a gente estivesse muito perto dela, a gente não estava nela. E aí o que a gente fazia? Muitas vezes a gente caminhava ali em volta, né? Às vezes ia no mercado a pé buscar alguma coisa que faltou. E aí quando a gente ia nessa outra rua principal, a gente passava na frente dos outros cafés que tinham ali e eles estavam bombando, cuspindo gente para fora. E o nosso, a uma quadra dali, lindo, maravilhoso, tudo decoradinho, um lanche ótimo. Gente, eu tô falando isso da mais modéstia parte, tá? Vazio. As moscas, era triste de ver. A minha família, eu ficava com vergonha, sinceramente falando, eu ficava com vergonha quando chegava alguém da minha família lá, que eles, não tem ninguém. Deve ser por causa do horário, né? Da gente deve ser por causa do dia, né? Mas não era a rotina, nunca tinha ninguém ali. E aí o que acontece? A gente começou a reparar que, por melhor que fosse o nosso lanche, por melhor que fosse, mais lindo fosse a nossa cafeteria, ela não tinha o fluxo necessário de pessoas passando ali na frente para saber que existia uma cafeteria ali. A gente colocava a placa lá na frente, mas a pessoa é mais fácil. Ela tá ali pegando o ônibus, saindo do trabalho pegando o ônibus para ir para a faculdade, chegando para ir. Ela quer uma coisa rápida, ela quer uma coisa na mão. Então, por mais que seja uma quadra ali do lado, ela vai, mesmo que seja uma outra, às vezes não tão gostoso, às vezes até mais caro, ela vai pegar o que está mais na mão dela ali, ao invés de se deslocar até um outro lugar, né? Então, é a conveniência. E o que tem a ver, né? Hoje, isso para mim é muito óbvio, né? Para mim é muito óbvio. Depois que a gente falou, nossa, que vacilo, a gente devia ter pego aquela outra. Os 6 mil facilmente iam se pagar se a gente tivesse na principal, ainda mais com lanche. A gente não precisaria nem ter um lanche tão gostoso. Só de estar na principal, o nosso faturamento já ia se pagar os 6 mil reais. Estando na principal com um lanche muito gostoso, meu Deus, a gente ia bombar demais. Só que a gente já estava num nível que a gente estava tão esgotada ali naquilo que a gente simplesmente desistiu de empreender naquela época, né? Então, naquela época até a gente vendeu o café, aí eu fui trabalhar numa empresa, voltei para a CLT, a Bárbara também foi para a CLT, e foi uma época, assim, para a gente arrasadora. A gente estava se sentindo super fracassada, assim, até porque a gente tinha acabado de sair de uma coisa muito alta, a gente estava ganhando 20, 30 mil reais por mês, e aí a gente saiu do ganhar menos do que o nosso funcionário. O nosso funcionário a gente pagava ali 1.800, 1.500, acho que era para ele na época, aí mais VT, VR dava uns 1.800. Eu e a Bárbara juntas a gente não tirava o que ele tirava, né? Então foi um baque muito grande assim pra gente naquela época. E por mais que óbvio, porque é óbvio que, Bruna, pega na principal, é óbvio isso. Só que na nossa euforia, que eu tava falando para vocês, que a euforia é uma coisa que é muito boa ou muito ruim, na euforia a gente toma decisões erradas.